Meus queridos seguidores das mídias sociais, paz e bem para todos. Quero lhe convidar a meditar juntamente conosco em um texto bíblico de grande importância. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. O texto sagrado destaca a centralidade absoluta da mediação de Cristo Jesus. O resgate universal realizado na cruz se torna o ápice da revelação divina, estabelecendo uma ponte definitiva entre a santidade do Criador e a humanidade. Este sacrifício é o testemunho vivo da graça divina, revelado no momento exato do relógio de Deus, da agenda de Deus. Sejam muito bem-vindos a este momento para nos aprofundarmos em reflexões e em comunhão com a palavra de Deus. Agora, mergulhemos em uma das declarações mais contundentes de toda a Escritura Sagrada. Nas palavras direcionadas ao jovem pastor Timóteo, descobrimos o cerne da mensagem da salvação, uma mensagem de reconciliação, esperança e de um amor que não mediu esforços para nos resgatar. O apóstolo Paulo escreve essa carta em um período de transição e grandes desafios para a Igreja de Cristo ali na cidade de Éfeso. O ambiente era saturado por filosofias gnósticas e heresias que tentavam introduzir múltiplos intermediários entre Deus e os homens. Diante dessa confusão religiosa, a voz apostólica se ergue com precisão cirúrgica, rebatendo o pluralismo da época com a verdade simples e exclusiva do Evangelho de Cristo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. No original grego, a palavra utilizada para mediador significa literalmente um intermediário, um árbitro, ou aquele que reconcilia duas partes desligadas completamente. O termo para resgate carrega o peso jurídico de um preço de redenção pago em lugar de outrem. A estrutura gramatical enfatiza a humanidade real de Cristo, validando legalmente o seu ato substituto. Ele morreu em nosso lugar. Aplicar esse texto aos dias de hoje exige compreender que a exclusividade de Cristo não é uma barreira de exclusão, mas uma porta aberta de inclusão para toda a humanidade. No mundo contemporâneo que prega o relativismo e afirma que todos os caminhos levam ao mesmo lugar, o texto reafirma a singularidade
da obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus não é uma das opções disponíveis. Ele é a própria provisão divina para o ato de reconciliação, de redenção com a humanidade. Para mim, esse texto é um chamado à clareza doutrinária temperada com a paixão evangelística. Precisamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. A mensagem central não deve focar em debates estéreis, mas na proclamação do resgate que liberta os cativos que éramos todos nós. Comentar esse texto de 1 Timóteo é apontar o pecador diretamente para o único altar, onde a justiça e a paz se beijaram, que é esse local, a cruz do Calvário, onde Cristo foi sacrificado em nosso lugar. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. O conceito teológico chave aqui é a cristologia funcional combinada com a soteriologia, a doutrina da salvação. A natureza divina, humana de Jesus é essencial para esse trabalho de mediação, mediador, único mediador. Como Deus, ele pôde tocar a divindade. Como homem, ele pode representar a humanidade, unindo perfeitamente o que o pecado havia separado. Sob a ótica da filosofia cristã, o texto envolve o dilema da busca humana pelo absoluto, enquanto as correntes filosóficas antigas e modernas tentam escalar o infinito através do intelecto ou de rituais. O Evangelho representa um movimento inverso. E o próprio absoluto que desce até a realidade humana, personificado na história, Cristo Jesus foi colocado pelo próprio Deus como único mediador entre Deus e os homens. A mensagem do resgate por todos quebra as barreiras das castas, raças ou status sociais vigentes no Império Romano daquela época e também na atualidade. Ao nivelar todos os seres humanos sob a mesma necessidade de um Redentor, a Igreja primitiva estabeleceu uma comunidade radicalmente igualitária, onde escravos e senhores se chamavam de irmãos, se abraçavam como irmãos que somos. Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens. Não adianta criar uma série de mediadores praticando a idolatria quando sabemos que só tem um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. Esse texto tem apoio em João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Depois encontramos em Atos capítulo 4, versículo 12, declarando que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Temos ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 15, confirmando Cristo como o mediador de uma nova aliança. Um exemplo prático. Imagine um abismo profundo e intransponível entre duas montanhas rochosas. De um lado está a santidade inacessível
do Deus Todo-Poderoso. Do outro lado, a fragilidade da humanidade caída. Nenhum esforço humano, nenhuma corda ou ponte construída por mãos humanas consegue cravar esse vão. Foi na cruz que Cristo Jesus estendeu seus braços, tomando-se o único caminho sobre o abismo profundo. Receba, portanto, esta palavra para o recôncavo do seu coração neste momento. Saber que temos um mediador significa que nós nunca estaremos sozinhas em nossas orações, nas nossas lutas diárias. Quando as palavras faltarem ou as lágrimas rolarem, Jesus apresenta as nossas causas diante do Pai como mediador. Nós fomos comprados por um preço altíssimo, o que define o seu real valor para o Criador. Essa frase, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é a força motriz da salvação da humanidade. No Antigo Testamento, o sistema sacrificial e o sumo sacerdote eram sombras temporárias dessa grande realidade. O dia da expiação apontava para o momento em que o verdadeiro Cordeiro removeria definitivamente os nossos pecados. Profetas como Isaías anteciparam o servo sofredor que carregaria sobre si a iniquidade de todos nós, profetizando o resgate definitivo daqueles que nascem de novo. O Novo Testamento cumpre e expande essa revelação nas epístolas de Paulo, como também nos evangelhos. A encarnação é descrita por João, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a base para que Jesus exerça o seu papel de mediador. As cartas paulinas reforçam constantemente que fomos justificados gratuitamente por meio desta redenção em Cristo Jesus. Chegamos ao final deste comentário bíblico com o coração aquecido e a mente iluminada. A exclusividade de Cristo Jesus como nosso único mediador nos traz descanso e segurança para toda a eternidade. Que esta verdade governe a nossa vida, a nossa jornada e o nosso caminho todos os dias da nossa vida. Eu sou o evangelista Francisco Amâncio. Desde já lhe agradeço a sua preciosa atenção. Paz e bem para todos. Para quem paz, paz. E para quem bem, eu desejo o bem.